Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui nessa quinta-feira trazendo mais uma escola bíblica para os nossos irmãos. Hoje está reforçado o tema aqui, tá vendo, irmão? Hoje vai ser bênção. Até porque o tema é um pouco complicado. Então, o time hoje está reforçado aqui para passar o melhor para vocês. Está aqui ao meu lado o nosso futuro pastor, glória a Deus, pela amém. Fé, o nosso evangelista Ricardo, professor, Pai do Senhor, meus irmãos, evangelista Ricardo. Ele barriga, mas irmão, é assim, a gente tem intimidade, brinca, mas Pai do Senhor, Francisco Gideão, nosso irmão Denis, o Hélio, os professores aqui, bênçãos, na mão do Senhor, tem nos abençoado, né, com essas aulas. E olha, irmãos, eu e o evangelista, a gente brinca um com o outro, viu? E tal. Mas assim, hoje, graças a Deus, como ele falou, estamos aqui, né, e está reforçado. E eu gostaria de muito a sua atenção para você aprender mais da parte de Deus, né? E já orando por nós, né? Porque realmente é um pouco complexo. Não que a gente não possa aprender, porque temos como professor supremo o Espírito Santo de Deus, e ele nos vai fazer entender, né, os mistérios da sua palavra. Amém? Amém. Está aqui ao meu lado direito o nosso professor Wellington. Pai do Senhor, Wellington. Amém, Senhor. A paz do Senhor, meus amados. É louvável, né, que eu quero agradecer ao Senhor por estar neste momento com os santos. Você daí do conforto da sua casa, o Senhor tem nos agraciado e muito, né? O Senhor tem revelado através da sua palavra coisas inefáveis. E como o nosso evangelista Ricardo assim falou, pedindo, né, que orasse por nós, é porque a situação ela não é fácil, né, de pesquisarmos e trazer, né, um esboço, um estudo bem objetivo, claro, né, sabendo que o que vemos adquirir é no Senhor, não é mérito nosso, né, vem do Espírito Santo de Deus. Então, meus amados, que você esteja bem atento, né, a esta lição que é maravilhosa, e Deus com certeza irá falar ao teu coração. Amém. Está também aqui o nosso professor Denis Felipe. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, evangelista, professor Ricardo, professor Wellington. Pai do Senhor a todos os irmãos aí que estão em casa, né, para aprendermos mais da palavra de Deus, que tem um efeito tão benéfico e edificante nas nossas vidas. Aleluia. Amém. Olha, irmão, a lição para você acompanhar, a lição de número 3, que tem por título Eleição e Predestinação. Amém? Vamos começar logo direto pelo textual. Eu peço por gentileza que o nosso evangelista e professor Ricardo leia, que se encontra em Efésios 1, capítulo 4, versículo 5. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Verdade prática, o nosso professor Wellington. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, a leitura bíblica em classe ou no seu lar, como queira, em Efésios capítulo 1, versículo 4 a 12. Eu peço que o nosso irmão professor Denis faça a leitura com uma voz bem audível para os irmãos do Elo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade,
para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Aleluia. Meus irmãos, o objetivo geral dessa lição é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espiritual. Vou repetir essa parte. Em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. O objetivo específico é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes a fundação do mundo e constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Eu vou acelerar aqui um pouco, de uma questão de um minuto, talvez seja a sua dúvida. Eleição e predestinação, meu professor, são a mesma coisa ou são diferentes? Eleição e predestinação, deixa eu explicar, o professor Ricardo, é a mesma coisa ou existe uma diferença? Eleição é uma coisa ou predestinação é uma coisa ou tudo é uma coisa só? Não, predestinação, a palavra em si já diz. Predestinação é uma coisa e eleição é outra, né? Eu queria deixar claro aqui, né, que você que está em casa pudesse ter atenção justamente nisso. Tudo aqui é importante, mas basicamente é preciso definir essa eleição e essa predestinação. E eu digo que não, mas eu gostaria de que no decorrer da lição, né, para não ficar nas minhas palavras, de acordo com que a gente for desenrolando, eles vão entender. Mas já chama atenção, por isso que o Evangelho Gideão nos chamou já de início essa atenção, porque são coisas distintas e que nós vamos aprender hoje, porque é exatamente isso que traz uma certa confusão, né, para que a gente venha entender justamente. E isso é muito importante, amados, porque isso fala justamente da salvação. Isso é uma questão de fé, é uma questão de você crer e saber no que verdadeiramente você está crendo, né? Então vamos ver nesta noite. Lógico que, respondendo a pergunta do evangelista, não é assim, tanto é que são predestinadas que as palavras em si elas são distintas, mas no decorrer da lição a gente vai trazendo miudinho isso aí. Amém, amados? O intuito dessa lição, como este vídeo vai para todo o Brasil, não é afetar quem é calvino, quem é arminiano, não. O intuito é explicar o que está aqui nesta lição, né? O conteúdo, melhor palavra, né? Para vocês, tá bom? Então, esse é o objetivo da lição de hoje. Introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. A gente vê logo de cara que essa palavra pentecostal não tem a ver na questão do calvino e arminiano. É uma coisa, o pentecostal é um evento que aconteceu, né? Mas a predestinação já é outro assunto. Isso para você não confundir, né? Será que é a mesma coisa? Não.
Pentecoste foi um evento, e a predestinação e a eleição, tá, é outra coisa, tá certo? A gente vai logo para o primeiro tópico, que é eleito para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Aí o subtópico 1 diz: a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios 1:4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso ela é cristocêntrica. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Terceiro, e qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensível. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em uma união com Jesus Cristo, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a presciência. Ou seja, Jesus, ele é o centro. Deixa eu perguntar ao nosso professor Denis. Quer dizer que em Jesus, a igreja ela é eleita, é predestinada. O senhor pode explicar melhor, professor Denis, para os nossos irmãos que estão aí a nos ouvir, esse tópico, a eleição divina? Isso mesmo, evangelista. Nós aprendemos na lição passada um termo teológico que chamamos de doxologia, né? Que nos primeiros 14 versículos dessa epístola que nós estamos lendo, no capítulo 1, do 1 ao 14, Paulo faz uma louvor a Deus, não é? Exaltação. E nesses louvores, nessa exaltação, né, professor Wellington, Paulo deixa bem claro a nossa posição tem que ser em Cristo. Tudo passa por Cristo, não é? Então, quando o apóstolo Paulo, ele diz aqui, esse versículo textual que ele utilizou, não é? Destrinchou aqui, não é? Que fomos feitos santos e irrepreensíveis, não é? Diante dele em amor, não é? Deus nos elegeu justamente para esse propósito, não é? Para sermos separados, não é? E dedicados a Ele, não é? E para sermos irrepreensíveis, ou seja, para nós não termos falhas, amém? Então, evangelista, só conseguimos estar nessa condição quando estamos em Cristo. Nós vimos também que não tem outro caminho. A Bíblia fala que não tem outro caminho, não tem outro meio, se não for por intermédio da fé em Jesus Cristo, nós nos aproximarmos e nos reconciliarmos novamente com Deus. Aleluia. Então ela é cristocêntrica. Aí o segundo tópico diz assim que em tempo se deu essa escolha, né? O tempo é dito antes da fundação do mundo. Aí entra o que? Aquele que existe dos tempos, né? Existe o tempo Cronos e o Kairos. Vimos isso, os irmãos com certeza devem estar relembrados também da aula, né? Falamos sobre, foi o segundo subtópico do segundo tópico, a plenitude dos tempos. Sim. Ou seja, é no tempo de Deus, antes da fundação do mundo. Não é no nosso tempo que nós estamos habituados e temos entendimento por sermos limitados, né? Mas foi no tempo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos para o subtópico 2, as condições das eleições. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos e tornar-se uma realidade para cada pessoa. Presta atenção, viu? Vou repetir essa parte para os irmãos. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa
de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Olha que coisa interessante, professor Wellington, né? Veja aqui essa parte aqui. Entretanto, esse meio não é um meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus, né? É verdade, meus amados. No capítulo 2, verso 8 e 9 vai retratar bem, né, na epístola aqui de Efésios. Então, o que podemos ver, né, pegando um gancho aqui no que o irmão Denis já tinha falado, né, outrora aqui no primeiro subtópico, que no triste episódio, né, da humanidade lá no Gênesis, a partir do momento que o homem foi criado já santo, irrepreensível, né? O homem foi feito cria de Deus, então ele foi feito santo, ele não foi feito de qualquer forma, né? Mas a partir do momento que o homem se atentou a algo que não estava na sua alçada, né? Foi aí que aconteceu o triste episódio. Destituído foi o homem da glória de Deus, né? E passou a ser o condenado. O que foi o preço, a consequência gerada em cima disso tudo? A morte, né? Então, em João, né, o Senhor fala que o homem em si mesmo, ele não produz nenhuma dos aspectos que só Cristo produz na vida do homem, só o Espírito Santo de Deus produz na vida do homem, que é santificação, salvação, né? Porque no homem em si mesmo não tem nada de bom, né? Não tem nada de bom. E daí você vê o amor de Cristo fluir, né? A importância, né, que Deus dá ao homem de ir em busca dele, né? Mesmo assim, o Senhor ele não desistiu. Então o seu grandioso plano, né, o plano de redenção, da salvação, que foi determinado antes, tudo está incluído no Cairo, né, que é o tempo de Cristo, né, de Deus e não do homem. Então veja que a presciência de Deus vai muito mais além. Foi algo que foi determinado antes de que o mundo fosse formado, né, e que a nós também. Então veja a importância aqui, né, a preocupação de Deus para que a sua a coroa da criação não se perdesse. Então, em Cristo, né, que aqui fala que é cristocêntrico, em Cristo, né, o homem adquire, né, a salvação. Então, eleitos para o quê? A salvação. Então, fomos eleitos para ser o quê? Salvos, para sermos salvos, né? E predestinados para desfrutar de Deus, né? Desfrutar a essência de Deus, né? Então é algo que está, né, mais um pouco à frente, mas que já nos dá, né, um respaldo, né? Podemos dar aqui um spoiler, né, desta lição que está maravilhosa. Então o homem, mediante agora, né, a graça, a fé, né, que dele é gerado, porque ele foi feito para relacionamento, o homem foi feito para adorar, né? Então a fé é que o que? O impulsiona, o atrai, né, para Cristo. Então, meus amados, não é meritório do homem, porque em si o homem não vai gerar, né? O que sim, o Espírito Santo de Deus gera em nossas vidas. Amém. É interessante reforçar, irmãos, que essa escolha, né, ela é feita para todos. Jesus, ele veio para todos, né? É o mesmo Espírito, glória a Deus. Então, isso é interessante. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, irmãos: é como que a igreja estivesse no navio. O navio está indo para um destino, e nesse destino tem várias paradas. Então, aquele que descer, fica a sua opção. Sabe por quê, irmão? Está negando a sua fé. Porque existe o livre arbítrio
dentro do homem. Deus não criou o homem como um robô, não, Ele criou o homem, ser humano, com opção de escolha. Ele escolhe se sim e se não, mas a salvação é para todos, né, evangelista? Não existe acepção, não existe médico, rico, pobre. Então, em Jesus Cristo, além dessa explicação do professor Wellington, que ele se apegou muito na parte desse segundo tópico do meio para baixo, não foi? Para baixo, trazendo essa explicação gloriosa, eu também faço essa observação no início que o senhor fez, por isso que eu disse o mesmo Espírito. Porque a eleição, as pessoas dizem, assim, algumas pessoas creem que é alguns. E aqui, nesse primeiro subtópico, né, ele diz as condições de eleição. Então, alguns entendem que Deus já elegeu alguns, né? Já condenou outro, não é? Mas aqui ele deixa claro, e uma coisa muito importante que estávamos comentando antes do seu chegar, antes de começar a gravar, é que em Efésios, no capítulo 2, verso 8, ele diz: a salvação não vem de vós, é um dom de Deus, né? Não é pelas obras, para que ninguém se glorie, é pela graça. Aí pela graça, aí eu boto uma vírgula, né? Pode dizer até que eu não lembro bem, mas pode ter uma vírgula lá, mas eu, independente de eu não estou botando uma vírgula agora. Mediante a fé. Aí é esse mediante a fé que eu sinto falta nesse momento daqueles que entendem que Deus, na sua soberania, Ele já elegeu, porque aqui é eleição, ou seja, Deus já escolheu, Deus já determinou, Deus já escolheu. E aqui ele diz as condições. Aí a salvação em Cristo é oferecida a todos. Então essa salvação que vem de Deus, ela está oferecida a todos, como o Senhor falou. Aí ele diz, a todos, e torna-se uma realidade para cada pessoa, de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Então, ou seja, a pessoa que ouviu a palavra e no seu íntimo creu, aí ele confessa. E quando ele confessa, isso segue de um arrependimento profundo lá na sua alma. Aí ele passa a crer de toda a alma, de todo espírito, de todo entendimento, que o Senhor é o Salvador, e ele se converte a Cristo. E aí é revelada a fé. Então, como o Senhor falou, Deus não fez um robô. Então a salvação é para todos. Vem de quem a salvação? De Deus. Porém, qual é a resposta do homem a esse presente, a essa graça? O arrependimento mediante a fé. Então, quando o homem se arrepende, né, e confessa a sua fé em Cristo Jesus como isso fez Salvador, isso é um eleito. Aí entra o que o nosso irmão falou já na parte final, em Cristo, né? Jesus, ele aponta, ele diz assim, se com Romanos, né, capítulo 9, capítulo 10, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, olha quem é, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, Jesus não escolheu um grupo para ir para o inferno e outro grupo para o céu, não, foram todos, né? Vinde a mim, todos os cansados e os oprimidos, que eu vos aliviarei. Subtópico 3, irmãos, vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágil, santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego amos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo, meu professor e evangelista Ricardo. Santificação e irrepreensível, né? Duas coisas. E isso aí a gente entende que essa eleição, o homem eleito, ele tem por obrigação, dever, né, de viver uma vida santa, ou seja, separado. Por quê? Porque ele é um eleito de Deus.
Por isso que quando a mensagem do Evangelho, ela provoca isso no homem. Aí quando o homem responde pela fé, né, a esta mensagem tão gloriosa, tão linda e maravilhosa, o Espírito Santo inclusive trabalha revelando ao homem, né, mostrando a situação do homem, que o Espírito ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Aí o homem responde pela fé, e quando o homem confessa pela fé, ele se arrepende. Então esse arrependimento é justamente a regeneração que está acontecendo dentro dele, porque Deus elegeu para vivermos no pecado? Deus elegeu-nos para a gente viver uma vida santa, até porque essa eleição de Deus, que Deus ele elegeu para ele, é para viver na novidade de vida. Então o Evangelho, o poder de Deus através do Evangelho, da sua palavra, e o que Jesus fez na cruz é justamente para justificar o homem e santificar o homem, para que o homem ande em novidade de vida. Então, como as condições da eleição, entra o novo nascimento, entra a nova vida, né? Uma vida irrepreensível, ou seja, o homem ele vai passar a viver para Deus, para agradar a Deus, para viver de acordo com a justiça divina, né? Em obediência à palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uma vida nova. Interessante, o evangelista Ricardo falando aí, me fez lembrar de uma entrevista de uma cantora aí, que eu não vou citar o nome por questão de ética. Ela canta essas músicas, né, mundanas, e ela se diz uma crente, e diz que fez uma casa, dessa casa ela fez um quarto para oração, ler a Bíblia. Mas irmão, onde está aí a novidade de vida? A santificação quer dizer o quê? Separado, né? Vida irrepreensível. Olha aqui, ó. Então, onde é que está a diferença aí? Você viveu o mesmo o passado? Irmãos, as coisas novas existem, passa a viver, né, na vida do cristão, quando em Cristo ele se arrepende. Tudo se fez o quê? Novo. Passou. Então, e assim, o eleito, nós conseguimos ver, Jesus disse, pela árvore se conhece os frutos. Então o eleito, a gente consegue perceber o eleito, não é? Porque quando o homem verdadeiramente ele se arrepende, ele não tem mais o prazer no pecado. Quando ele peca, se pecar, ele se entristece com o pecado, né? E ele vai e se arrepende, e ele não tem mais prazer no pecado, ele enoja o pecado. É como a comida que você comeu, fez mal, né? Mas aí você entendeu que aquilo aparentemente até era bonita, boa, tal, né? Não fez mal. Aí você vai ficar o que meio. Aí o organismo, quando você come aquilo ali, ele mesmo agora vai rejeitar aquilo, vai botar para fora, porque ele não aceita, né, aquela comida. Então é o homem lavado, né, redimido, transformado, né? Então o eleito, ele sempre vai ser diferente. O eleito, amém, meus irmãos? Amém, irmão? O eleito, né? Isso né? A gente pode ver aqui as condições, né, de ser um eleito. A gente viu, e quando ele é eleito, ele tem por dever, obrigação, revelar isso. De que forma? Como o senhor falou, né? As coisas velhas, e agora? Em 30 segundos, evangelista, para a gente fechar, porque existe muito, não tem nada a ver. Se eu trouxe a questão da cantora, né, da entrevista, ela pode dizer, mas é uma profissão, um trabalho. Há trabalhos e trabalhos. Então a gente sabe que tudo tem que ser para a honra e glória do Senhor. O nome do Senhor ele tem que ser glorificado naquilo que nós estamos fazendo. Se não está sendo glorificado, então tem algum problema. Está indo contra a palavra de Deus. Então como saber se aquilo ali realmente convém a mim fazer? O Senhor Deus está sendo glorificado com aquilo? Não está, então eu não posso fazer. É simples. Então, o que comais, o que bebais, tudo seja para a glória de Deus. Então, tudo, né, da vida do homem regenerado, o eleito em Cristo Jesus, passa a ser diferente. Nada pode ser igual daquilo que já foi um dia, daquilo que ficou lá atrás. Amém. O subtópico 4, meus queridos,
A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavra torpes, amargura, ira e cólera, e ainda severa as advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Entre outro personagem aqui, né? Terceira pessoa. A terceira pessoa. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. A gente precisa de mais uma pessoa, de um ser, né, para isso acontecer, professor Dente. Isso mesmo, evangelista. Ele traz aqui meio que um complemento do outro tópico que nós lemos, né? Falamos ainda de santificação, que agora, depois de regenerados, né, de justificados perante Deus, em Cristo Jesus, nós temos que apresentar uma novidade de vida. Por quê? Porque somos nova criatura, não é? Eis que tudo se fez novo, né? As coisas velhas já se passaram, né? Então, essa novidade de vida, ela não condiz com as práticas que nós anteriormente fazíamos, né? Ele deu aqui uma lista: amargura, palavras torpes. Tem mais, né, irmãos? Quando nós vamos lá para Gálatas, capítulo 5, tem uma lista, grande, né? Então, assim, isso é uma luta cotidiana, irmãos, porque ainda assim estamos nesse mundo, né, evangelista? E sofremos, o pecado não tem um domínio sobre nós, graças a Deus, não é porque estamos em Cristo, né? Mas sofremos influência, tentação, não é? E existe uma militância aí entre carne e espírito. Mas Paulo, ele exorta a gente, evangelista, a viver no Espírito. Já que estamos no Espírito, temos que viver no Espírito, né? É verdade. E aqui, esse tópico, como já está ensinando o primeiro tópico, eu tenho visto que às vezes as pessoas têm dito não tem nada a ver, né? Porque aqui a gente vê a nova vida do eleito, mas o eleito, ele tem uma regra de fé e prática, é a Bíblia. Eu não posso achar e achar que eu tenho direito de dizer o que Deus se agrada ou o que Deus não se agrada. E eu vejo hoje a axiologia. Eu vejo hoje as pessoas, como essa cantora, por exemplo, que o senhor já usou, mas não é só ela, né? Hoje eu vejo muito isso, irmãos, das pessoas achar que tem direito de dizer, Deus não vai se importar com isso, Deus não vai se importar com aquilo. E eu vejo hoje que aquilo que as pessoas deveriam fazer para agradar a Deus, elas não observam isso. Por quê? É exatamente essas coisas que vai contra a vontade do homem. Entende? Então eu vejo mais como uma certa desculpa, de certa forma, né? É como se fosse uma desculpa. Por quê? Quando a gente fala na santidade, só tem um ser que pode cobrar a santidade, é Deus. E um ser que pode definir a santidade, é Deus. Nós, como somos pecadores e alcançados pela graça de Deus para uma nova vida, nós temos que aprender com Deus o que é a santidade. E isso é o papel do Espírito Santo que faz na vida do homem. Então eu não tenho direito de dizer a Deus ou a alguém dizer assim, vou fazer isso porque eu entendo que Deus não está preocupado com isso. Por exemplo, Deus quer o coração. Mas qual é o coração que Deus quer do homem? É o domínio. Deus quer a vida, o ser do homem por completo, espiritual, o corpo dedicado a Ele. Então, Deus quer dominar o homem. Você quer o coração do homem, é todo o vosso entendimento. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo, e servir a Ele com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, né? Então vai mais além. Então, ou seja, vai muito mais além, evangelista, irmãos aqui, e você que está em casa, do que a gente pode pensar. Então,
eu vejo muito assim, e eu vejo umas variedades de ensinamentos, de doutrinas, porque ali pode, aqui não pode, aqui não sei, mas o homem não tem direito de dizer o que pode e o que não pode. E se nós formos olhar, por exemplo, o que está sendo muito complicado hoje na vida de muita gente é os usos e costumes. Usos e costumes, professor Lento, professor Wellington, está uma coisa muito... Mas se você esquecer o seu desejo, a sua vontade, e unicamente observar o que Deus fala na sua palavra sobre esse assunto, por exemplo, já que a gente está falando da obra da carne, né? São outras coisas, ele citou algumas aqui, mas podemos dizer outras coisas, como o professor Dente falou, que em Gálatas mesmo tem uma lista. E depois que ele fala essa lista, ele diz: falo a vocês agora, como antes já tinha falado, diz Paulo em Gálatas. Ele diz que quem comete tais coisas e coisas semelhantes a essas, como antes eu já tinha dito a vocês, eu volto a dizer, não entra no reino dos céus. Então logo nós entendemos que aquilo ali é pecado para a morte, pecado que Deus não aceita. E dentre essas obras da carne, sabe que tem uma palavrinha lá chamada lascívia. Se você pudesse em casa pegar essa palavra lascívia e ver o que é que significa, só ela, não quero nem as outras, ela vai falar muita coisa para você. Por exemplo, Paulo, nos usos e costumes, que hoje veste calça, veste saia, veste biquíni, veste short, o eleito, ele não vai se embaraçar, irmãos, com essas coisas, porque o Espírito de Deus trabalha dentro dele para o louvor da glória de Deus. O Espírito que está nele, no eleito, é o Espírito de Deus para fazer a vontade de Deus. Então, o nome de Deus é glorificado na vida do eleito, né? Então, onde está toda essa confusão? Eu não sei se lê a Bíblia, eu não sei se lê a Bíblia procurando um jeitinho na Bíblia, uma palavra isolada, um versículo isolado, que pode ser que a gente encontre, né? A Bíblia, vários tipos de linguagem está na Bíblia, de repente ele lê um versículo que ele vai entender, né? Que não há um acento se a pessoa esqueceu ou pessoa. Mas, por exemplo, Paulo, ele pregava aos gentios e aos judeus, mais aos gentios, e foi ele, né? Deus através dele que estabeleceu e fundou várias igrejas gentílicas, né? Os gentios tinham os costumes totalmente diferentes dos judeus, que foi uma briga que a gente está vendo aqui, inclusive nessa carta, até nas outras lições a gente já tratou, né, evangelista? Mostrando como era lá, Pérgamo, né, e tal. A gente já vê que era uma luta, e os judeus rejeitavam isso. A forma de se vestir o casamento deles, tinha uma série de fatores e de coisas, por isso que os judeus ficavam meio assim para rejeitar. Então Paulo, doutrinando os gentios, escreveu a Timóteo. Timóteo era o presbítero que estava ali na igreja, e Paulo disse lá a Timóteo, olha, ensine essas mulheres a viver, né, e se comportar com trajes honestos. Por que é que Paulo vai trazer esse assunto lá atrás? Porque lá atrás já havia mulheres vestindo-se de forma indecente, né, naquela época, não é verdade? Observe que elas provocavam, mulheres que se vestiam provocando sensualidade e despertando nos outros interesses sexuais. Aí Paulo diz que essas mulheres se vistam honestamente, com pudor, com modéstia, com decência, como as nossas mães, as nossas, né, como a mulher de Abraão, como Sara, como outras mulheres que provêm, né, que realmente, né, mulheres que se comportam como mulheres que servem a Deus. Então, amados, isso aqui a gente vê que é importante, principalmente nós estamos vivendo o último dia na terra, não é tempo, irmãos, de darmos assim, pode, não, o que você pode vestir, o que você pode fazer. Quem é que tem que dizer isso? Deus. E aquele que ensina, ele precisa ter uma regra na vida dele, não ensinar de si mesmo, com a mente cauterizada, né? E para o seu próprio prazer, né? Ou com o seu próprio achar que deve ser assim ou que seja assim, ele mesmo decidir. Então isso é nada. O que nós temos que ensinar, como aqui, né,
Por isso que eu pedi oração por vocês, porque a gente fez aqui 4 aqui, estamos em 4, mas com responsabilidade muito grande, que a gente não pode fugir da palavra de Deus. Então, amados, fique aí ligado, viu? Abra o seu coração, e se você tem alguma dúvida, se é dúvida, alguma coisa assim, olha, tire agora. Você é um eleito ou você não é um eleito? O eleito resplandece a luz de Cristo. Glória a Deus. Você pode deixar, irmão, a sua dúvida aí no comentário, tá certo? A gente depois entra em contato com vocês, ou então responde ali mesmo no YouTube e no Facebook, tá bom? Deixe seu comentário que a gente com certeza Só iremos tirar a dúvida. Finalizando, né, que os santos falaram bem objetivo, né? A gente pode ver aqui processo contínuo, né? Muitas vezes a gente se apega em querer fazer, não, o Espírito Santo de Deus é Ele que gera isso dentro do homem, né? Então, estamos em obra do Senhor, estamos em obra para fazer a boa obra. Amém? Glória a Deus. Amados, tópico 2, predestinado para filhos de adoção. Lembre, o primeiro tópico foi escolha, né? Segundo tópico, agora o negócio vai esquentar, viu? Predestinados para filhos de adoção. Olha esse tema aí. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Subtópico 1, a predestinação. O termo grego proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, incluso na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Olha aí, professor Leto. Veja que o que a gente já tem falado, né, mais atrás, sobre a questão de que foi vontade de Deus se reconciliar, né, com os pecadores. Veja, o Senhor mais uma vez indo em busca, né, do homem para se reconciliar, né, mediante, né, a fé em Cristo Jesus, coisa que a gente já viu, e agora a gente entra, né, na parte que iremos desfrutar de Deus, né, das mais ricas bênçãos, né, de Deus para a vida do eleito. Então, por ser eleito, já tem a condição de predestinado, não é? Predestinado, predestinação. Então veja que isso foi feito o quê? Muito antes da criação do mundo. Professor Leto, deixa eu sair um pouquinho, não lhe atrapalhando e atrapalhando. Essa escolha, essa predestinação, só foi para os judeus, ou isso serve para os gentios, serve para todos, ou só é o judeu mesmo? Como é que o senhor podia nos explicar essa... Meu amado, meu evangelista, professor evangelista Gideão, eu vejo, né, Santos, como um todo, né, esse plano de redenção, né, foi para o homem que eu coloco aqui, homem e mulher, né, gênero masculino e feminino, né, todo aquele que, né, se aproxima, né, de Deus mediante a fé, impulsionado, né, pois o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, né, foi eleito, né, e por si predestinado. Então, esta condição de predestinado só vamos ter a partir do momento
que entregarmos os nossos caminhos ao Senhor, né? E dele receber, né, o selo, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, né, que Deus nos concede, é o selo de que aquilo que foi escolhido é meu, e agora eu tenho domínio, né, sobre ele, sobre a situação. Então, meus amados, veja que aqui ficou bem claro, né? Então, isso aconteceu bem antes, né? Para que aqui a gente já mencionou, para que ninguém se perdesse, né? João 3,16, né? Que ele enviou o seu Filho unigênito não para que, né, perecesse, mas que todos obtivessem em Cristo Jesus, né, a vida eterna. Então isso foi determinado muito antes por Deus, né, o plano de redenção em Cristo Jesus. Interessante, irmãos, só reforçando a palavra predestinação, para vocês pegarem direitinho, não esquecer, determinar antes de quê? Né? Antes da fundação do mundo, ele nos escolheu. Veja que o tópico no finalzinho, o professor Ricardo, logo foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos, que vai entrar no tópico agora sobre adoção, né? A gente viu que existiu o primeiro Adão e o segundo Adão. O senhor rapaz, o pensamento está aqui, irmão, batendo, glória a Deus. Tem um versículo bíblico relacionado à pré. O Cordeiro de Deus foi morto antes. Para Deus ele já tinha sido morto. A Bíblia diz que o Cordeiro que já tinha sido morto, mas Jesus ainda não tinha vindo. Então, uma explicação para, né, explicar. Se o Cordeiro já tinha sido morto antes da fundação do mundo, né? Então, e o Cordeiro ele morreu com que propósito? Salvar, redimir, resgatar o homem, né, da maldição do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, nós entendemos que assim que o Cordeiro já tinha sido morto desde a fundação do mundo, na presciência de Deus. Então, Deus, ele planejou tudo isso. E para Deus, para a gente ainda ia ser consumado, mas para Deus já tinha sido consumado. Jesus, ele na sua passagem, ele disse assim, que vai chegar a hora que eu vou ser preso, vão fazer, né, e disse tudo o que ia acontecer com ele, mas ele disse também assim, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. Pedro, naquele exato momento que já comentávamos também sobre isso, né, Pedro queria salvar Jesus, ó. Queria imputar ele daquela... Isso, aí Malco chegou lá para prender Jesus, Pedro foi com a espada e conseguiu ainda cortar a orelha de Malco. Aí Jesus disse, Pedro, guarda a tua espada. Aí o que Jesus falou? Como pois se cumpriria as Escrituras, que essas coisas tudo convém que aconteça. Então, eu posso orar ao Pai e pedir 12 legiões de anjos e acabar com tudo só, mas Jesus, ele revelou para nós uma coisa, aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus já falou, aquilo que Deus, né, vai se cumprir, e se cumpriria em Cristo. Lá no livro de Hebreus nós podemos ver que a lei, né, e toda aquela coisa se revelaria em Cristo, cumpriria em Cristo, porque a lei era a sombra das coisas futuras, né? Então, na igreja, a igreja na presciência de Deus, né, ela já foi predestinada, né? E Paulo, ele diz uma coisa linda em Efésios, como a gente viu na outra lição, né? Que Deus revelou na plenitude dos tempos algo que a gente não sabia. Aí a gente veio ser revelado, né, na plenitude dos tempos, ou seja, no dia, no momento que Deus ele determinou. Então, essa predestinação, né, na presciência de Deus, Deus já, entendeu? Agora, dizer que Deus predestinou uns e outros não. Mal nenhum em si Deus tem. Não. Deus predestinou pelo seu plano divino. Aí eu grifei aqui exatamente isso que o evangelista ele grifou aqui também no finalzinho do tópico,
Logo foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Está no plural, os pecadores se tornaram seus filhos. Então Deus, a predestinação para todo aquele que viesse a crer, né? Deus já tinha predestinado isso dentro do seu plano de salvação e tudo, como nós vimos em outros textos, como o cordeiro já tinha sido morto, né? Isso para Deus, não é que ele tinha sido morto literalmente, né? Então, na presença de Deus, não é que Deus, ele, por exemplo, já lá ele determinou quem vai ser salvo, quem vai ser condenado. Não, Deus não determinou, mas na presença de Deus ele sabe que uns vão crer e outros não vão crer. É diferente, porque Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então ele sabe, mas não quer dizer que é o querer de Deus, que Deus determinou um ir para o inferno e outro não ir para o inferno, a não ser que a pessoa rejeite a graça de Deus. Então essa dádiva não tem um número exato. Não tem um número exato. Deus predestinou todo aquele que viesse Você a tem crer né? nele. E a pré significa que foi antes. Não tinha acontecido, isso eu quero dizer, né? Mas para Deus, o seu plano divino, ele já tinha vivenciado tudo aquilo ali. Tudo aquilo. Já tinha vivenciado. Amém, glória a Deus. Irmão, vamos seguir para o subtópico 2, tá bom, viu? Agora, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecia entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como os filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. A gente vê duas coisas, a professora evangelista, sobre essa lei. Não existia, a gente não vê lá em Números, a gente não vê lá em Levítico, a questão de adoção, né? Lá no meio judaico. Aí a gente vê que os romanos tinham essa prática, por isso que Paulo usou essa, possivelmente, eu poderia que existia, mas lá nos livros Levítico, Números, não se fala. Mas Paulo aqui no Novo Testamento, ele fala sobre essa palavra adoção, né? Porque era um costume romano, pregar para o gentio era uma coisa, pregar para o judeu era outra coisa. E por Paulo, ele ser um poliglota, ele mesmo disse que preferia falar palavras mais clareza possível. O próprio Jesus, ele, quando falava para o pescador, ele falava a língua do pescador. Quando falava com aquele agricultor, ele falava a língua. Em algumas parábolas de Jesus Cristo a gente vê que ele traz uma parábola para o pescador e tal, para um bom entendimento. Mas só que algumas pessoas, né, como o mestre da lei, para eles era muito embaraçado, mas o homem comum, ele conseguia captar algumas coisas, e quando Jesus explicava, ele que vinha entender. Então Paulo, ele, lógico, na direção do Espírito Santo de Deus, na sabedoria que Deus deu a ele usava palavras, como na outra lição eu falei que Paulo viu que os gregos gostavam muito de esporte, né? E ele até trouxe algumas comparações para os gregos relacionado ao Evangelho, né? Comparou o Evangelho a um atleta que percorre e tal, etc., com o alvo de alcançar a vitória. Então assim a gente milita, né? Mas o Evangelho é dessa forma. Então por que Paulo fez isso? Não foi para complicar, e sim para explicar. E esse termo aí é um termo até para nós hoje gentios entender melhor, né? Se Paulo fosse explicar isso de uma forma, né,
como explicar para os hebreus e tal, etc., podia ser que nós não viéssemos, mas ele usou de uma linguagem mais simples para que principalmente os gentios viessem entender. Por quê? Porque os chamados, os filhos de Abraão, foi um pacto que Deus fez com Abraão, uma aliança e tal, e veio Israel, né? Mas agora aqui nós somos a aliança aqui é Jesus. Então, em Cristo não é só judeus, e sim grego, bárbaros, não existe mais, né, essa questão. Isso. Então, todos agora, então o evangelho, né, é para todos. Deus quer abraçar a todos como sempre Deus abraçou. Então, só que precisávamos aguardar quem? A redenção. Quem? Jesus Cristo, né, que viria para unificar gentios e judeus como um só povo. Tanto é que Paulo ele fala que somos o jambuzeiro que foi em verdade que foi enxertado na videira, mas não é por ser jambuzeiro que somos menor do que a videira, né? E sim, Paulo quer dizer o seguinte, que era dois povos diferentes. O jambuzeiro era um povo e a videira já existia lá, que era Israel. Então, em Cristo, né, nós somos o quê? Unificados. Então, agora não existe o Deus dos judeus, não. Agora existe o Deus de todo aquele que se arrepender e crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, nós somos Israel de Deus. E não só Paulo afirma isso, né, mas o mesmo Espírito que usou Paulo para revelar isso é o mesmo que estava em Pedro. E Pedro diz, em Pedro 2, né, 1 Pedro 2, que ele disse que nós fomos eleitos. Nós não éramos povos, mas agora nós somos povos, eleitos, sacerdotes de Deus, né? E essa expressão de Pedro está lá quando Deus se referiu a Israel, lá no Velho Testamento, que Israel, de todos os povos, era eleito de Deus, era povo peculiar de Deus. Aí Pedro pegou aquela palavra e fala para os gentios também, né? Vós que não eram povo, quem era? Os gentios. Agora vocês são sacerdotes, vocês são eleitos de Deus, né? Filhos de Deus, né? E essa palavra adoção é para que houvesse um entendimento melhor acerca disso, que nós somos adotados em Cristo Jesus, né? Porque eles vieram, né, de Abraão, e nós em Cristo Jesus. Então aquele que já existia, nós passamos a... Interessante que é em Cristo, né? Tudo é em Cristo. Não é em Paulo, o mesmo que está aqui falando. Paulo, no capítulo 1 de Paulo, que nós lemos, Deus foi o propósito de Deus em congregar tudo, até as coisas que estão nos céus, terra e céu, em Cristo. Congregar todas as coisas em Cristo Jesus. Tem uma estrofe do nosso aqui da harpa, né, que mostra que o quê? Entre esse tempo, céu e terra serão o quê? A mesma grande em Cristo. Então, aí que tão grande manifestação de amor, né, da parte. Vamos fazer assim? Da parte do Senhor. Em Cristo, no 3. 1, 2, 3. Em Cristo. Glória. Subtópico 3. É isso? Olha agora, vamos entrar nos privilégios, né? Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele. Opa, repito, viu? Para aqueles que não creem que o homem foi criado, Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, novamente, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então,
Deus concede a redenção e a remissão de pecado e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai, isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. E significa que passamos a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceito por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Glória a Deus. O professor Denis, que interessante isso, né? O homem, ele quebrou ali aquela comunhão que foi através de Adão, não é isso? Agora em Cristo ele tem outra cena, né? A gente não precisa ir muito longe, já em Gênesis, né? Nós vemos que Deus, ao criar o homem, Deus ele não criou o homem, não criou a terra, criou a mulher, não é? E disse agora Adão e Eva te viram, né? Não é? Foi assim. Deus ele manteve a comunhão com o homem, não é? E por meio da desobediência, essa comunhão foi quebrada. O que é que Deus está dizendo? Que Deus quer sim a comunhão com o homem, mas essa comunhão não é de todo jeito, não é? Deus não compactua com aquilo que não é santo, com aquilo que não é puro, não é? Então, ainda assim, da sua vontade, não é? de estar em comunhão com o homem, Deus, antes da fundação do mundo, como nós já vimos aqui, ele arquitetou, não é? Um plano de salvação, para que de volta ele pudesse sim ter essa comunhão com o homem, da maneira certa, não é? O homem ali sendo separado, sendo santo, não é? E através dessa comunhão, né, a gente, na posição que em Cristo nós estamos, né, recebemos, nós vemos na primeira lição, né, bênçãos espirituais. Então, através de Cristo nós somos reconciliados com Deus, né? Somos regenerados, somos justificados. Cristo, através do Espírito Santo, não é? Nos ajuda no processo da santificação. Tudo isso são bênçãos espirituais que nós desfrutamos, são a herança de Deus, irmãos, que nós desfrutamos para ter comunhão com Ele, porque esse é o grande objetivo, não é? É estar em comunhão com Deus. Esse é a questão, não é? É para isso que nós temos a palavra de Deus, é para isso que Deus ele tem esse plano, arquitetou esse plano, né? Para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Glória a Deus. Interessante, professor Denis, quando uma criança ela era adotada, aquela criança passava a ter o mesmo direito como aquele filho normal, né? A mesma herança. Nome, né? Isso. Aí entra o privilégio da adoção, espiritualmente falando. A gente passa a ser o quê? Co-herdeiro de Cristo, né? Oh, glória, louvado seja Deus. Privilégio, né? E esse tópico eu até escrevi aqui: reconciliação. É o que? É uma nova identidade. Isso. Ou seja, imagina, irmãos, como é glorioso isso. Nós não tínhamos condições de se reconciliar com Deus, de falar, de se aproximar, Por quê? Porque existe uma barreira. O pecado é a barreira entre Deus e o homem. Então, em Cristo, os privilégios da adoção. Em Cristo nós somos, né? E aí nessa adoção nós somos reconciliados, né, para com Deus. Então, ou seja, Deus habita em nós. Glória a Deus. Então todas essas bênçãos espirituais habitam em nós por causa da adoção, né? Então a reconciliação nos tornou filho, a reconciliação nos deu novamente a comunhão com Deus. Então, se formos falar aqui só nesse tópico relacionado ao privilégio, é muita coisa, e é nesse sentido, é nesse sentimento, né, que Paulo fala glória a Deus, né? Glória a Deus. Então, em agradecimento, ele dá glória a Deus pelas bênçãos espirituais. E essa reconciliação é onde a gente vê que é a porta para todas essas bênçãos,
né, da parte de Deus, mas só pode acontecer através da adoção. Só pode acontecer a adoção através da fé e o arrependimento, né, que o homem precisa. E prestando atenção nesse contexto, né, a gente vê que mesmo pecadores que somos, o nosso mediador, né, que por Deus, né, é Cristo Jesus, por nós é Cristo até chegar, né, até adentrarmos no Santo dos Santos, né, que é na presença de Deus. Mesmo sendo pecadores, quem nos dá essa condição é Cristo e nenhum outro mais, né? Glória a Deus. Irmão, vamos adiantar aqui para o tópico 3, é o último tópico agora, a sublimidade do propósito divino na predestinação. É o Senhor, na sequência foi evangelista. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Subtópico 1: predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Olha aí, professor, a gente vê aqui predestinação e salvação. Então, não teve uma escolha só, existe um todo, é isso? É um todo, isso é muito claro, evangelista Gideão, irmãos. Se o homem pensar dessa forma, essa predestinação de Deus ter predestinado individualmente pessoas, um vai para o inferno, outro não vai e tal. E eu vou dizer mais: Deus não predestinou Satanás para aquilo, de modo algum. Agora nós temos que entender, e às vezes a gente esquece de um detalhe. Assim, tem pessoas às vezes que esquecem um detalhe: a presciência de Deus. O caso de Deus prever algo não significa que Ele determinou aquilo. Meu Deus! Por exemplo, o apóstolo Pedro falando, o Espírito Santo falando na boca de Pedro, ele diz: se Jesus ainda não voltou, é porque Deus é longânimo, Ele não quer que ninguém se perca, mas o querer de Deus é salvar a todos, é alcançar a todos. A morte de Jesus, a expiação foi para todos, mas a presciência de Deus, Ele sabe uma coisa: nem todos crerão, nem todos vão. E já na presença de Deus, quando Ele teve o plano da eleição, e isso já numa predestinação determinada por Deus e depois revelada ao homem, e que agora está aberto para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna em Cristo Jesus. Então está claro em João capítulo 3, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que crê. Mas tem pessoas que conseguem entender que para todos que crêem na predestinação, é porque esses todos que crerão já foi predestinado por Deus e eleito por Deus. E aqueles que não creem já foi determinado por Deus para eles não crer. Meu Deus, isso não entra na lei, isso não tem condições da pessoa ler e entender. Porque, se fosse assim, para que veio a Jesus, né? Para quê? Porque Jesus veio para salvar todos, né? Se Deus escolheu só um e outros não, se Deus o livre, esse aqui vai para o inferno, esse aqui vai para o céu, para que Jesus vinha à terra?
Qual a Qual a finalidade disso? finalidade disso? Eu também não me encaixo, sabe? E outra coisa, evangelista, é que se pensar dessa forma, irmãos, é complicado demais, porque vai de encontro ao caráter divino. Deus é um ser vivo, Ele é um ser que tem um caráter, e o caráter de Deus é amor, justiça, santidade. Eu só queria abrir uma parênteses, evangelista, professor Wellington. Como nós iniciamos a aula, dissemos, o assunto é um pouco complexo. E se os irmãos olharem, E tem a muitos internet, irmãos, né, que vão ficar, com dúvida. Então, a salvação depende de eu entender o que é predestinação, de Calvino, de Armínio. Irmãos, isso aqui é doutrina, é importante, é a palavra de Deus, não é? Mas Jesus disse, né? Se crer e for batizado, será salvo. É Cristo falando. É Cristo falando. Então, é simples assim, né? Então, esse entendimento sobre esse assunto, né? Se os irmãos, é difícil mesmo a compreensão, e tem muito, para vocês vão entender, são 2000 anos de debates aí que está na história, né? Então, não depende disso a sua salvação, entender o conteúdo, não é? É importante, porque até a palavra de Deus fala, né, que santificado na verdade, a tua palavra é verdade. Então, a palavra de Deus, entender a palavra de Deus é importante para a santificação, mas para a salvação em si, basta crer em Cristo Jesus. E o objetivo aqui é exatamente, não é trazer Calvino nem Armínio, né? Até porque foram homens de Deus lá. Na verdade, o objetivo aqui é transmitir a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus. Agora, sabemos que tem pessoas que pensam diferente, e é nessa preocupação que o professor Denis fala, que eu também reforço, né? Você é uma pessoa eleita, e se você é uma eleita, você está dentro dessas, você tem que se santifique, né? Porque o eleito, ele revela que ele é eleito, é isso que a gente quer dizer. O predestinado é todo aquele que abriu o coração pela fé e creu e aceitou a Jesus Cristo. Deus já predestinou isso para a adoção, né? E ele viveu uma nova vida de santidade, viveu a vida para Deus. Então, o que é contraditório nisso aqui é a pessoa entender que ele é eleito, mas vive ainda tendo prazer do pecado e tal, e etc. E você, né, também cuidado, né, porque tem pessoas às vezes que até dizem assim: eu sou um eleito, então eu não tenho mais como perder a salvação, eu sou um eleito, eu sou selado. E até pessoas levam isso ao extremo, evangelista. E esses extremistas levam as pessoas até pecar. Dizer assim: não, então, mesmo se eu pecar, não vai fazer efeito, porque Deus já me elegeu lá atrás, né? Já me predestinou para isso, para filho. Aí tem gente que diz assim: não, porque é filho, não deixa de ser filho, que não sei o que, toda aquela coisa. Então é sobre isso que nós estamos falando, né? Mas se você é um eleito, você foi predestinado, né? Isso já está dentro da predestinação de Deus, né? O propósito de Deus salvar o homem, isso já foi tudo predestinado por Deus. Enviar Jesus Cristo, como eu já dei o exemplo, né? O cordeiro já tinha sido morto, mas ele não tinha vindo. Isso está dentro da tudo isso estava dentro do quê? Da predestinação, da presciência de Deus, do plano de Deus. E hoje nós fomos alcançados e foi revelado, Paulo disse, foi revelado para nós, o mistério foi revelado da salvação, né, evangelista? Amém. Os irmãos fecharam aquilo que eu iniciei, né? O nosso objetivo não é afetar quem é Calvino, não. Nosso objetivo aqui é falar que existe uma escolha. Claro que eles têm a escolha, agora existe o extremismo, né? Existem as suas visões, mas como o professor foi muito feliz, procure se santificar, porque ser predestinado, existe também um processo. Lembra do primeiro tópico? É eleito para isso. Existe a santificação. É eleito para isso, né? Então, é isso aí. Vamos para o subtópico 2, predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário,
era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Desculpa. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como um favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Ou seja, professor Leto, não foi um plano de emergência, o capitão pecou, errou ali, Deus de repente, eu tenho que fazer uma arrumadinha aqui, isso não tem nada a ver. Glória a Deus, meus amados, a Bíblia ela é tão esclarecedora, ela é tão linda, e que nos mostra a organização do nosso Deus. Nosso Deus é um ser extremamente organizado, né? Ele já planejou tudo, né? Que antes viesse a acontecer, né? O que está acontecendo, que viesse a acontecer. Então tem coisas que ainda irão acontecer, que já está, né? Já foi predestinado por Deus. Ele já vivenciou, né? Essa situação. Eu costumo dizer que Deus é aquele que vê, que já tem o nosso fim, já vê o nosso fim antes mesmo do começo. Então Ele já viu o fim antes mesmo do começo, se a gente for se basear nessa analogia, né? E aqui o que vemos é um ato de um amor sem parâmetros, né? Que aqui já, por mais de uma vez, o amor de Deus, né? Meus amados, o que eu tenho para falar de santo para santo, os santos estão aqui presentes, de santo para santo, é tornar a minha alegria e satisfação de saber que o Senhor, Ele não desistiu nem de mim, nem de você, muito pelo contrário, Ele nos amou primeiro, né? E nos deu uma condição nele que não tenho palavras para descrever, né? Então, meus amados, é um motivo de grande alegria daquele que foi eleito, predestinado, né, de Deus. Não deixe que a frustração, a preocupação de algo, coisas pequenas, venha tirar o seu sossego, venha entrar em contradição dentro de você a respeito de Deus, mas muito pelo contrário, se alegre sempre no Senhor, porque é um favor imerecido, né? É um favor imerecido. Antes mesmo de começar aqui, o evangelista, nosso professor evangelista Ricardo frisou, né, essa situação em que a gente estava, né, falando que foi um ato imerecido, né, mediante a graça em Cristo Jesus. Então, meus amados, não se apegue às coisas pequenas daqui, né? Se atavie do Espírito Santo de Deus, que é muito grande, muito grande. Estávamos falando aqui, né, e voltando a repetir, que mesmo errante, né, mesmo que venha nos frustrar, pecar diante do Senhor, Ele nos diz que tem um advogado, né, justo e fiel, né, que está atento a ouvir, né, o nosso arrependimento. E assim, meus amados, é uma coisa que eu não tenho palavras para explicar realmente, é coisa que a gente sente, que a gente vive, né, diante de Deus. E me ensinou muito porque eu vinha muito preocupado com coisas que conflitavam dentro de mim a respeito disso. E quando a gente se pega no pecar, a gente já vê que o Senhor virou as costas para nós, muito pelo contrário. Ele nunca jogará fora um coração aquebrantado, né? Um coração aquebrantado, um coração contrito nele, entendeu? Então, meus amados, que honra de vivenciarmos a verdade, né? Cristo é a chave. Então, meus amados, se aquela vida que a gente achava que era boa, essa é 3, 4 milhões de vezes melhor, né, do que qualquer outro. E esse amor, né, é o amor ágape, é o amor de Deus, né? É um amor incompreendido, né? Interessante isso. Veja que
o homem pecou, deu tudo perfeito ali ao homem. Aí Deus não chegou assim, eu estou com raiva, não, eu vou destruir. Não, olha o amor onde chega. E tem até passagem bíblica que a gente vê que Deus ele se arrependeu, por um momento se arrependeu de ter feito o homem, mas vê que amor, enviou seu único filho para morrer por mim, por você, pecador, né? Aí vê a predestinação e o amor. Evangelista Ricardo, se o senhor quiser mais uma finalizar, vez eu quero dizer aqui, nesse tópico, né, a predestinação e o amor, e que o amor já foi a base da predestinação, ou seja, ele predestinou e fez todo esse plano. Por quê? Porque ele é amor, ele é amor, e os acontecimentos que separou o homem de Deus pela desobediência e o pecado, ele não pegou Deus de surpresa e de repente Deus disse: vou fazer um jeitinho aqui, como aqui o tópico falou. Mas Deus, na sua presciência, então volto a dizer, a presciência de Deus não quer dizer que Ele determinou aquilo para acontecer aquilo, não. Ele, pela sua presciência, pronto, fez os anjos, querubins, serafins, tudo para o louvor da sua glória. A Bíblia é clara. Para ele, então fez tudo certinho, fez tudo certinho. E a Bíblia é clara, Satanás no seu coração propôs desobedecer a Deus. Uma escolha, ele propôs, já revela o quê? Uma escolha, livre-arbítrio. Então a gente já vê que os anjos também. Deus. Por quê? Porque Deus, motivado pelo seu amor, porque Ele é amor, como essência, Deus é amor, aí Ele resgatou o homem, Ele revelou este amor de uma forma tremenda para nós, quando enviou Jesus Cristo para morrer numa morte de cruz. Então Jesus é a prova perfeita do amor de Deus. Romanos, né, ele diz: porque Deus provou o seu amor para conosco, sendo nós pecadores, enviou o seu único filho para morrer e morrer numa morte de cruz, a morte mais horrenda, né? E nada disso Deus fez por um jeitinho, por pegar a escolha, não. Muito pelo contrário, Deus planejou, destinou, fez tudo direitinho para o momento certo. Que organização. Realizado para a realização da sua criação. amém, queridos. Olha, irmão, vamos ver a conclusão para nós finalizar. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade. Segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que criam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divina estipulada. Bem, eu quero pedir aos irmãos que os irmãos se inscrevam no canal do YouTube, os irmãos façam seu comentário, os irmãos deixem seu like, isso é muito importante para nosso crescimento no canal, tá certo? Os irmãos do Facebook, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, com certeza os professores aqui irão ajudar os irmãos a tirar a sua dúvida, bem amados? Vamos fazer oração, irmãos, porque já está no momento certo. Um dos irmãos sempre desejo, faça oração, o nosso evangelista, ele nos pede uma bênção dos apóstolos. Pai Santo, maravilhoso Deus, louvado e agradecido seja o teu santo nome. Ó Senhor, muito obrigado por este momento tão especial de estarmos reunidos em tua presença, Senhor, para aprendermos mais de ti. Eu creio que foi edificante, ó Pai, aos que aqui estão presentes, aos que estão no conforto do seu lar. Creio que a mensagem foi tremenda, ó Senhor, aos corações, como nos impactou, ó Pai, desde a pesquisa, ó Senhor, deste estudo, já vem falando tremendamente em nossas vidas, já vem, ó Senhor, mostrando situações a qual tu queres que seja ajustada, ó Senhor, em nosso viver. Muito obrigado, Deus, por ser esse Deus tão longânimo, paciente, tão maravilhoso que é, Senhor, por pessoa, por essência, ó Senhor, de amor, ó Pai, de justiça. Glórias a Deus, muito obrigado, ó Senhor, pois aprendemos demais. Quando damos ouvido, ó Senhor, a tua palavra, certamente, Senhor, seremos edificados, certamente seremos impactados, ricos, nutridos, ó Senhor da glória, do que é mais louvável que a tua gloriosa palavra.
Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, por nos ter clareado a mente, por nos ter conduzido neste momento, porque não é técnico, ó Senhor, que venhamos desdenhar, ó Pai querido, as tuas palavras, mas sim revelado, ó Senhor, o desejo do teu coração, as tuas sagradas escrituras. Muito obrigado, Deus, por tudo, pois nos deste, ó Senhor, condição em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Divino Espírito Santo seja com todos nós e os demais povos de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Fique na paz, meus irmãos.